E sem citar o Brasil, o secretário dos Estados Unidos fala em tarifa zero para café e manga, né? O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou hoje que o governo de Donald Trump considera aplicar tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país, como café, manga, abacaxi e cacau. Segundo ele, esses produtos são classificados como recursos naturais, poderiam entrar no mercado norte-americano sem taxação, caso haja acordos comerciais com os países exportadores. A declaração foi dada em entrevista à CNBC, quando Lutnick comentava sobre o acordo com a União Europeia. Segundo ele, o presidente Trump incluiu, quando ele fez um acordo, ele inclui que se você cultivar algo e nós não cultivamos, isso pode chegar a zero, né? E aí ele cita esses produtos. E isso tem sido visto como um sinal para o agronegócio. Essa sugestão do secretário do Comércio contrasta, no entanto, com a atual política tarifária adotada por Trump contra as exportações brasileiras, né? Até porque o café é um dos elementos mais afetados, e a manga também, entre outros produtos. Os efeitos ainda não estão muito claros, mas alguns cálculos mostram que haverá perdas relevantes. A Confederação Nacional da Indústria estimou para o curto prazo uma queda de 52 bilhões nas exportações brasileiras, a diminuição de 110 mil empregos no geral. Lembrando a todos e todas que, no caso do café, os Estados Unidos são o nosso maior comprador, com 8 milhões de sacas por ano, né? E como não vai ter um substituto, os especialistas apontam que não haverá um substituto, um país para substituir imediatamente a compra dos Estados Unidos por café, né? No que pese você ter uma demanda internacional muito grande, mas as coisas demoram, esse produto seria remetido para o mercado interno, reduzindo o preço da bebida, né, do grão, né, que produz a bebida, que subiu bastante nos últimos tempos. Ô Josias, você acha que esse tipo de informação, esse tipo de notícia pescada através de uma entrevista do Howard Lutnick é uma forma do governo Trump ir começando a modular a decisão diante das reclamações dos consumidores e dos importadores norte-americanos? Não tem nenhuma dúvida de que é uma sinalização, né, Sakamoto? Nós falávamos mais cedo que a expectativa do governo brasileiro é de que o Donald Trump pisque até sexta-feira, que é o dia que ele marcou para vigorar esse tarifaço e que em relação ao Brasil é de 50%. Né? E o Trump disse ontem que todos os países que ainda não celebraram, ele se referiu ao resto do mundo, o resto do mundo que ainda não celebrou acordos com a Casa Branca seria tarifado em 15% a 20%. Isto é, muito menos do que os 50% que ele impõe ao Brasil. Não fez referência direta ao Brasil, então não ficou claro se o Brasil está nesse balaio. Então não se pode dizer ainda que o Trump piscou. Mas o Howard Lutnick, ele está dando umas piscadelazinhas, né? Porque este é o interlocutor do Geraldo Alckmin. É o personagem, é o secretário de Comércio dos Estados Unidos com quem o Geraldo Alckmin tem mantido conversas. Conversou na semana passada, disse o Alckmin que foi uma boa conversa, ele enxergou bons presságios na conversa, voltou a conversar no início desta semana e o Alckmin ontem sinalizou, embora não quisesse avançar o sinal, disse que esperava novidades e disse aos jornalistas, sinalizou aos jornalistas que poderia haver novidades, que ele oportunamente voltaria a se manifestar. Né? Então, claramente há uma expectativa da parte do governo de que as negociações avancem. O Alckmin é muito cauteloso porque ele já aprendeu, porque está negociando desde abril, quando foi anunciada aquela tarifa de 10% pelo Trump. Então, ele sabe que nos Estados Unidos não adianta conversar com um auxiliar. E o Howard Lutnick, o secretário de Comércio, ele tem status ministerial. Nos Estados Unidos, o ministro é chamado de secretário. Então, ele está no nível do Alckmin ali. O Alckmin está um pouco acima até, porque, além de ministro da Indústria e Comércio, é também vice-presidente. Mas ele sabe que nos Estados Unidos, quem dá as cartas é o Trump. Então, esse Lutnick é um pau mandado ali, que não dá um passo, senão depois de consultar o chefe. Mas se o Alckmin está
otimista, ou manifestou esse otimismo na conversa com jornalistas, é porque ele recebeu alguma sinalização, que pode ser essa, abertura de exceção. Falávamos mais cedo aqui, não é, Sakamoto? Há produtos que são muito caros ao consumidor americano, carne do hambúrguer, o suco de laranja do café da manhã, o café, toma-se muito café nos Estados Unidos, e esses produtos não são produzidos nos Estados Unidos e tampouco há facilidade de encontrar fornecedores alternativos. Esses produtos são a quantidade de café, de suco de laranja, de carne que o Brasil exporta para os Estados Unidos é uma quantidade expressiva, não é uma quantia negligenciável. Então pode ser que o Brasil acabe se beneficiando ou de uma tarifa zero, no caso do café e do suco, uma cota com uma tarifa menor, no caso da carne. Então pode ser uma piscadela. É preciso aguardar até sexta-feira. Os sinais são de que, seja pela declaração do Trump, de que quem não firmou acordo ainda arrostaria, amargaria aí essa tarifa entre 15% e 20%, seja por essas sinalizações do Howard Lutnick. Nenhum dos dois mencionou o Brasil. Mas, se o Brasil for tratado como a exceção das exceções, aí mesmo aqui não fará nenhum sentido que Brasília, que o governo Lula, negocie com um governo que trata com tanto desrespeito o Brasil, né? De resto, até agora não levamos e não seria razoável que levássemos, e não parece estar no horizonte essa hipótese, não levamos nenhuma das cláusulas políticas impostas pelo Donald Trump à mesa. Então, enquanto continuar o debate sobre comércio e com a abertura dessas possibilidades de uma taxação menor para o Brasil, ou nula ou menor, a coisa está caminhando para está retornando aos trilhos. Pelo menos o debate agora está sendo sobre tarifa e comércio, e não sobre anistia de Bolsonaro e caça às bruxas, que é inexistente, como sabemos. Desculpa, não sei se o pessoal percebeu, desculpa meu colega Josias também, é que eu tô com uma tosse desgracenta assim, desde o início do programa, estou engasgando com água, na verdade, desculpem. Tem um outro ponto da outra informação trazida pela Folha de São Paulo, né, inclusive matéria dos colegas da Reuters, né, que o próprio Howard Lutnick afirmou que Donald Trump tomará suas decisões sobre os acordos comerciais com o mundo nesta semana, mesmo que negociações separadas com a China e a União Europeia continuem, né? Ainda estão discutindo, autoridades da União Europeia estão discutindo tarifas de aço, de alumínio, regulamentação de serviços digitais, né? E o Lutnick disse na mesma entrevista à CNBC que as negociações com a China também têm sua dinâmica própria, mas para o resto do mundo, né? E o Brasil entra no meio disso, ou seja, até sexta-feira o Trump e os Estados Unidos terão uma resposta, né, um valor, começarão a aplicar de fato a taxação para todo o planeta. Discute-se ainda, é claro, né, em todos os lugares, se ele vai aplicar, reforçar a imagem de TACO, né, que é aquele acrônimo criado por um jornalista, se não for a memória do Wall Street Journal, do Financial Times, devido a esse comportamento dele de, na hora H, dar para trás, né, de utilizar toda aquela estrutura de pressão para a negociação, depois ele dá para trás, no que ficou sendo chamado de Trump always chickens out, ou seja, Trump sempre se acovarda, ou se agora vai. E se agora for, né, para o mundo, discute-se tarifas de 15% a 20%, com exceção dos países onde houve negociação. O Brasil, por enquanto, está em 50%.